Salve, salve, turma! Sejam bem-vindos. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Pod 2Cast. Hoje a gente vai bater um papo com esse cara que é diretor de cinema, roteirista e músico, entre outras facetas. É um cara lá da terra de Lampião e a gente vai conhecer um pouco da história do nosso querido Petrônio Lorena. Mas antes, vamos aos nossos patrocinadores. Pod 2Cast. Oferecimento Tradição Comedoria, especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Lideri, internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram @Lideri Telecom. Lideri, grandes conexões acontecem aqui. É isso aí, estamos começando mais um Pod 2Cast. Muito obrigado, você que chegou até aqui. A gente pede para que você se inscreva no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho, compartilhe, comentem. E vamos embora, aqui é sempre um bom papo com grandes personalidades, grandes convidados. A gente recebe hoje aqui o Petrônio Lorena. Olá! Seja bem-vindo, meu querido. Prazer te conhecer. Feliz de estar aqui na Rádio Hits, no Pod 2Cast, contigo. Já te conheci, assim, de nome, do teu trabalho, mas pessoalmente é a primeira vez. Super feliz com a tua presença aqui com a gente. E a gente vai falar sobre a tua trajetória, sobre os teus projetos. Mas antes eu queria conhecer um pouco desse cara arretado, né? Que é lá da terra do Chachado, Serra Talhada. Como é que é? Você também fez rádio. Fala um pouco pra gente da tua trajetória lá, meados dos anos 80. Antes de chegar na capital, né? Antes de chegar na capital, eu morei em Serra Talhada até os meus 18 anos e trabalhei com rádio lá, em duas rádios, uma AM e uma FM, Lisa do Vale FM e outra lá. E eu programava alguns repertórios dos programas da tarde, né? Que na época era o rock dos anos 80 acontecendo. Efervescendo, né? Na Exato. alta. E eu acho que era 1990 isso. Então, eu fazia a programação de alguns, fazia pesquisa e colocava para tocar sucessos e músicas menos conhecidas, justamente para o pessoal conhecer mais um pouco o underground do período. Certo. E aí tinha um programa específico que tocava, porque Serra Talhada na época, eu acho que o forte lá era o forró, né? O forte era o forró, mas a música pop estava muito em voga, e aí os anos 80, que já estava em 1990, né? Sim, então todos aqueles sucessos da música do rock que foi inventado nos anos 80 ainda ecoavam, né? E a gente tocava esse repertório mesmo. Sempre, eu chamava o rock que rola, e sempre buscando informações a mais. Por exemplo, tocava Lula Cortes, né? Eu procurava o que era aqui de Pernambuco, o que não estava, porque a gente só conhecia o que era eixo Rio-São Paulo, né? Musicalmente, em termos de lançamento. E eu procurava aqui o que tinha sido lançado ainda na mesma década de 80, no começo da década, e tinha um disco muito bom de Lula Cortes, que era Gosto Novo da Vida. Esse disco eu coloquei bastante para tocar. Aqui tem a música Desengano, que talvez seja mais conhecida dele. Certo. E aí você teve o start de vir para a capital, já querendo fazer rádio e TV. Como é que foi essa exatamente. Eu estudei radialismo na UFPE e fiz radiodrama, né, que foi um salto para o cinema. E fiz também, eram novelinhas de 5 minutos, de 10 minutos, com livros que a gente dramatizava. E nisso, através da TV universitária, eu comecei a trabalhar com documentários, Documento Nordeste, dirigindo um documento Nordeste que chama Alpercata de Rabicho, que é sobre a dança do Chachado pela vontade de querer mostrar o cangaço sem a violência. Certo. Não ficar falando de violência ter o cangaço como tema. Então, como você vai fazer isso? Através da arte que brotou desse banditismo social, desse fenômeno social. E foi aí onde o Chachado, que compreende algumas, não é só a dança, mas é também poesia de improviso, originalmente, né? Certo. Era poesia de improviso e ritmo praticamente sem harmonia, e a dança do arrastado no chão, das poeiras subindo, né, e tudo mais. Então, tudo que estava em volta
a gente começou, fez a pesquisa e, na época, colocamos em evidência os grupos de chachado que haviam no período. Isso foi um documentário? Foi um documentário para a TV. Certo. Passou na TV Cultura também. Certo. Isso aí foi o teu... Mas junto com essa linha de produção de cinema, dramatização, você já trilhava também na esfera de compor? Já compunha nessa época, né? Era final dos anos 90, e fiz a produção e direção musical de Alpercate de Rabicho, né? Com músicas clássicas do próprio período do chachado. Certo. Uma composição minha, uma composição de Carlinhos Pajeú, que é um cantor lá de Serra Talhada, e eu fiz essa produção lá mesmo no estúdio, gravando com os músicos de lá a trilha que foi para esse documentário, que depois passou bastante na TV Cultura. Até hoje no programa Provocações, Sim. quando você vê lá entrevista com o Frederico Pernambucano de Mello, com pessoas que entendem da área do cangaço, eles colocam trechos desse documentário, que foi licenciado pela TV Cultura. Pô, legal, cara. Muito massa. E aí, vamos voltar para o início dos anos 90. Você viveu o boom do Mangue Beat? Vivi o boom do Mangue Beat. Eu estava presente no primeiro grande show de Chico Sainz em Recife, da Mundo Livre, em Recife, que foi no Circo Maluco Beleza, ali nas Graças, exatamente no ano de 93. O primeiro abriu para o rock. Né? Foi Primeira edição do Abril pro Rock. eu estava lá e me contagiei por todo aquele clima criativo, né? Das bandas, das diferentes bandas do Mangue Beat. Muito por isso, cena, por não né? ser uma coisa de um ritmo só, Sim. de uma batida, de uma pegada só, de um estilo só. Então, isso também me motivou a continuar compondo, né? E minhas canções seguem um não padrão. Eu não consigo compor só dentro de um estilo, né? Entendi. Eu componho dentro de muitos estilos. Cada tema me traz uma abordagem diferente. E nessa levada do Mangue Beat, tu pensou em fazer alguma banda, montar alguma banda, tentar também nesse boom que estava na época dos anos 90, né? Porque o epicentro do Mangue Beat começou ali no Polo Pina, né? Muitos artistas ali se encontravam e ali foi gerando o que a gente hoje conhece como Mangue Beat. Tu bebia daquela fonte também? Eu frequentei muito a soparia do Roger. Do Roger. Continuei compondo e me relacionei com várias bandas, assim, compus até para algumas bandas, montei uma banda na época de garagem, que durou pouco tempo, uma fita demo, e depois fui morar no Rio de Janeiro. Lá eu estudei um pouco mais, trabalhei com televisão e compus muito. E fiz produções musicais para audiovisual, para curtas-metragens, morando lá. E com esse acúmulo de composições, eu resolvi já, depois de ter feito várias trilhas e dirigido filmes, resolvi de encarar minhas próprias composições. Então, o projeto Petrônio e as Criaturas começou em 2012, já trazendo essas canções de décadas atrás e canções novas. E agora a gente tem, acho que lançado nas plataformas, cerca de umas 30 músicas. Certo. Né? Também algumas instrumentais que entraram para trilhas, mas a maioria desses lançamentos de Petrônio e as Criaturas são canções que, inclusive agora, no final do mês passado, lançamos o disco, o EP Mergulho ao Vivo. Certo. E já é elogiado, por sinal, né? Já é elogiado. Foi uma descoberta esse disco, esse EP, porque foi uma live durante a pandemia. Então, estávamos num quarto tocando, bem filmados. E hoje você encontra no YouTube Petrônio e as Criaturas, Mergulho, live. Certo. Só que o áudio dessa live ficou tão bom, a interpretação nossa, minha e de Ramon, foi visceral, foi verdadeira, assim. E o áudio descolado da imagem tem outra vida. Certo. E foi apostando nisso que a gente não teve take 2, foi um ao vivo take 1 mesmo, a gente não cobriu depois.
Só... É o que você tá com cabelão, a camisa vermelha. Isso. Você... Só mixou, remixou, remasterizou o que já tinha e selecionamos 6 canções para fazer o EP Mergulho, ao vivo. E como é que foi aí? Quando vocês perceberam, né, que aquela gravação daria esse álbum oficial, assim? Quando vocês perceberam que, poxa, ficou tão bom que a gente vai lançar isso aí? Foi ouvindo despretensiosamente pelo YouTube mesmo, assim, no celular, depois ouvindo pela TV, ouvindo em vários veículos, assim, a gente percebeu que eu e Fernando S., que foi o produtor e que também filmou uma das câmeras, ele remixou, remasterizou, na verdade. Sim. E nós lançamos, mas foi algo inexplicável. Apenas o som saiu bom, a interpretação... Eram canções já íntimas, minha e de Rama. São canções de composição minha, algumas em parceria. Sim. E Rama, como é multi-instrumentista, ele tocou violino e violão de 12. E ficou bem captado, ficou... acho que deu muito trabalho deixar na mixagem, deixar... Não deu trabalho nenhum. Não deu não, né? É justamente o contrário de uma gravação comum, ainda mais quando a gente hoje tem o auxílio da inteligência artificial. É o contrário de tudo isso. Sim. Foi uma gravação orgânica, né? 100% sentimental. Foi do sentimento que nós estávamos naquele momento de viver no claustro o isolamento social. Do isolamento e, ao mesmo tempo, canções muito para fora, canções com a vontade de reaparecer. São canções que já tinham sido lançadas em um formato de banda. E que, naquele momento, estávamos violão, violino e voz. Ou violão, viola de 12 e voz. E todos que ouvem e curtem muito, assim, né? A gente, inclusive, vários veículos de imprensa, recentemente, soltaram a notícia do lançamento do disco, né? O que foi muito importante para a gente, né? E, em breve, fizemos um show, um pocket show, gratuito ali na rua Mamed Simões, em frente ao bar Super 8, exibindo também videoclipes de Petrônio e as Criaturas, e de Domingos, que é um músico que me acompanha às vezes, né? São várias criaturas, às vezes não são as mesmas a cada show. E foi muito bom. Então agora estamos armando novos shows para o repertório do disco Mergulho. Ô, Petrônio, naquele boom da pandemia, né? O auge foi 2020, né? Foi até 2023, mais ou menos, a pandemia, né? Mas o pico mesmo assim, do isolamento até 2022, 2021. Foi nesse período que vocês fizeram aquela live? O disco Mergulho acústico, aliás, de estúdio, né? Ficou pronto em 2021 e logo após a gente executou aquelas músicas e outras no formato ao vivo live. E foi também em 2021. Que nós fizemos essa gravação. E nesse momento que a gente estava vivendo essa pandemia, vocês acham que moldaram o jeito de vocês, o som de vocês, pela questão do isolamento, tocar na esfera digital, mas sem público? Teve alguma influência para vocês? É uma boa pergunta. Teve... na verdade, eu me soltei do mesmo jeito. Agora, uma vez que você não tem público, parece que você quer se soltar mais, sabe? E essa intensidade, eu acredito que somou no resultado final. As canções ficaram com mais força, com mais punch, com mais vontade de aparecer. Como é que é você interpretar canções de 30 anos atrás? Tem uma delas que foi feita em 95. Teve alguma releitura? Isso teve. Chama Os Olhos Secos de Bill. Eu, por ter nascido no sertão e por ter vivido períodos de seca, que foi muito mais forte do que é Sim. hoje em dia, então eu sempre via aquela figura também que você encontra
por exemplo, no livro de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Então, Os Olhos Secos de Bill é esse Severino sem rebeldia, que já está tão cansado do sofrimento que se entrega. Então, a canção é um pouco, sabe, como um encorajamento, sabe? É contra essa falta de rebeldia natural que a gente precisa ter até para sobreviver, para não deixar as coisas nos consumirem do jeito que os outros querem, sabe? Entendi. De não deixar a sociedade afundar, porque existem grupos com interesses de manipular as pessoas. Então, Os Olhos Secos de Bill são aqueles olhos que já chorou muito e que já está com a couraça... Cascadura. Cascadura. A canção, ela pega por esse lado. Entendi. A poesia dela, né? E que tem um momento que diz assim: os olhos secos de Bill apontam para o firmamento, orvalhando gotas verdes de ilusão, no mar bravio de eternos ventos, com mãos em prece, rezar ao Deus do trovão, ignorando que agora é uma ilha, muito família e pouco nação. Lindo, né? E é o que a gente vive hoje, né? Nós ainda vivemos, nossa sociedade inteira no Brasil foi formada nesse conceito de muito família e pouco nação. Entendi. O cineasta veio antes do músico ou já veio trilhando juntos os dois universos para o Petrônio? Eu acredito que veio depois, porque era muito improvável. O músico veio depois? O cineasta veio depois. O cineasta veio depois. Mas o pensamento de cineasta acho que veio desde sempre, porque era impossível, naquele momento, se você é adolescente, morando no interior de Pernambuco, imaginar em fazer cinema, né? Sim. Como é que eu vou fazer... adquirir uma lata de filme, naquela época não era digital. Mas a observação e a vontade de estar dentro das salas de cinema, os poucos bons filmes excelentes que a gente via na TV, e as locadoras de VHS que não tinham tantos filmes que me interessavam, né? Então, eu fui cavando o pouco de informação que me agradava, né? Para construir um imaginário de quem pensa a cena, de quem pensa o teatro, a adaptação do teatro para o cinema, de quem pensa a realidade captada para você montar depois dentro de um documentário, né? Então, isso desde criança eu desenhava e mudava as formas das coisas. Eu sempre tive essa vontade. Até hoje, quando eu toco, saindo do desenho para música, eu toco muito. Alguns sambas eu gosto de tocar em ritmo de blues. É mesmo? Porque o sentimento é o mesmo. E a matemática musical é a mesma. O compasso binário cabe. E fica bom também. Então, uma boa música... Tem um camarada, o Keith Richards, do Rolling Stones, ele diz uma coisa que é interessante, que é... A grande canção, ela é adaptável para vários ritmos. Certo. Uma grande canção, ela não está dentro de ritmo só. Perfeito. E quando eu desenhava, quando eu toco, eu percebia isso. Eu tinha vontade de fazer a realidade ao meu modo também e adaptar a música ao meu gênero, né? Não que o blues seja um gênero predileto, mas é um gênero que eu tenho familiaridade. Assim como uma canção que pode ser um bolero, você pode executar ela num samba, né? Ou, mais comumente, um reggae que pode virar shot. Tudo é uma questão de interpretação, de matemática, de tema, porque o blues americano do sofrimento dos negros também se relaciona diretamente com o samba-canção de 100 anos atrás. Da época de Pixinguinha? Sim, da época de Cartola. Cartola, entendi. Nelson Cavaquinho, né? Início dos anos do século XX, né? Isso. A primeira metade do século XX tem grandes canções que você pode enquadrar em diversos gêneros musicais, mas que tem um sentimento, tem uma abordagem, tem um tema que se relaciona bem. Tem um pouco de autodidata na tua trajetória em termos de roteirizar uma produção
de documentário? Assim, uma coisa que veio de você, sem antes ter aprendido na faculdade? O curso de rádio e TV, curso de radialismo, foi para esse universo de comunicação. Certo. Não foi exatamente para o cinema, né? Então, aquilo que eu aprendi na faculdade, eu transferi para meus interesses de contar uma história com pesquisa de linguagem. Porque dentro do cinema, a minha vertente é a pesquisa da linguagem. Eu não reproduzo modelos. Eu tento acrescentar algo à forma. Certo. Uma forma de abordagem que o tema possa pedir. Por exemplo, eu fiz um filme chamado O Som da Luz de Trovão, que era um inventor, também lá de Serra Talhada, que ele fez Asa Delta, fez Ultraleve, e que funcionou. E ele fez câmera de filmar em película, que funcionou. Projetou, entre várias outras experiências, e era autodidata. E eu digo, eu só posso fazer um filme se eu também me arvorar a ser uma espécie de experimentador, como esse cara é. Uhum. Então, dentro da linguagem do cinema, a gente foi experimentando para se aproximar do espírito daquele outro tipo de realizador, né? Que era um homem sem estudo, mas que tinha a capacidade de criar um Asa Delta, de criar um projetor de cinema, com peças recicláveis e tal. E a gente foi utilizando de dupla exposição, de filme em película, de filme invertido, de várias técnicas de experimentalismo com a imagem, para poder gerar um resultado que pudesse, ao fim do filme, quem está assistindo, sentir que tem um diálogo entre a abordagem do cinema e o tema escolhido. Então, para fazer isso, você não aprende 100% numa escola de cinema. É o tema que te dá a dica, né? Então, quando você tem um tema assim, você já... Por exemplo, eu fiz um outro filme que passa no Pajeú também, que chama O Silêncio da Noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras, que é um mote decassílabo de uma poetisa chamada Severina Branca, que foi um mote muito glosado pela região, né? Que é uma região de cantadores de improviso. Então, como o tema ali também era o improviso, era a poesia do dia a dia, eu não poderia fazer um filme clássico, eu teria que acompanhar esse tema com uma abordagem que fosse inovadora, que fosse criativa e que fosse poética, né? Então, é uma pesquisa de linguagem. Tanto na música quanto no cinema, meu trabalho é pesquisar a linguagem. Eu não reproduzo um padrão de um shot, vamos reproduzir agora para dar certo. Eu não consigo, eu posso fazer assim, mas ficaria falso se eu fizesse. Sim. Olha, voltando lá para o teu EP, qual dessas faixas ganhou significado mais diferente para você hoje, assim? 2, 3. Voador, Desenho de Nuvens e Os Olhos Secos de Bill. Né? Voador e Desenho de Nuvens são canções mais introvertidas, né? Desenho de Nuvens é uma lembrança de momentos da infância que você ficava imaginando as formas, olhando para cima, né? Criando a própria realidade, né? Desenho de Nuvens, eu acho que tem a ver com essa ideia de criar realidade. Uhum. E tu vai tocar alguma coisa pra gente? Toco. Posso tocar, inclusive ela. Esse que você falou agora? Essa que você falou agora pra gente? Isso, Desenho de Nuvens, ela está nesse filme O Silêncio da Noite, que tem sido testemunha das minhas amarguras. Ela é um tema instrumental. Como ela é uma canção que tem um pouco mais de tempo, eu peguei o momento instrumental dela para adaptar. Vamos embora. Algum dia seca no alto da montanha, o eco faz um som. Saída vejo
na fumaça, excesso de tinta pra mudar o tom. Partida sinto na chegada, já que nada existe, porque se passou. A vida é um instante estranho, como uma ferida que cicatrizou. Mas o céu bonito brilha no infinito, luzes que marejam norte do céu azul turquesa, desenho de nuvens que mudam com vento forte. Mas o céu bonito brilha no infinito, nuvens que marejam norte do céu azul turquesa, desenho de nuvens que mudam com vento forte. Show! Muito bom, cara, muito bom. Como o cinema influencia as suas composições, Petrônio? Aliás, a gente escutando difícil. Isso aí, a gente fecha os olhos e imagina essas produções bem pernambucana, bem nordestina, bem raiz, né, da nossa cultura, né? O cinema me cria possibilidades de experimentalismo para a música, né? Porque não, é muito difícil fazer um filme igual ao outro. Cada filme demanda até uma maneira de produzir diferente. Uhum. Então, essa riqueza, dessa variedade toda, me incentiva a buscar novos caminhos musicais. Porque quando a gente toca bastante, a gente chega em estruturas que funcionam. A gente descobre quais são as estruturas harmônicas, melódicas de tema que funcionam. E o cinema já me ajuda a buscar uma abertura, uma pesquisa maior dessa possibilidade, né? E do mesmo jeito que a música também me dá uma noção de ritmo para o cinema, sabe? Porque sem ritmo, tudo cansa. Você tem que impor um ritmo para o que você faz. E no cinema é muito isso, né? Porque é muito comum as pessoas ligarem o celular, olharem para o lado, querer ficar conversando, se o filme não está chamando, né? Prendendo a atenção, exatamente, né? Então tem que ter a cada tantos segundos, a cada tanto tempo, tem que ter algo diferente que te puxe, que te chame, né? Fala para mim, Petrônio, o desafio de você compor uma trilha para um documentário, um filme. A dificuldade, qual é a maior dificuldade que vocês têm? A gente estava falando antes da nossa entrevista aqui, a questão do egolombra, né? Fala pra gente um pouco sobre o que é isso e o cuidado que o músico tem que ter nesse momento de compor, de produzir uma trilha sonora. No caso da trilha sonora, o que tem que aparecer é a cena e o filme como um todo. Então você está colocando um elemento dentro de outros elementos. Então, já tem ator, já tem cenário, já tem som direto, já tem fotografia, cor. E aí, a trilha, ela tem que ser colocada ali como um elemento complementar. E ela pode ser protagonista. Certo. Mas ela não pode querer ser mais importante do que a cena. Então, o cara que é músico, que sobe no palco e que se mostra e que está sempre preocupado com o figurino, a voz, essas coisas naturais de um cantor no palco, quando ele vai fazer uma trilha, ele tem que tirar um pouco essa casca e se concentrar no que a cena está pedindo, do que colocar apenas a vontade do brilho que ele possui, né, do que ele já está acostumado, porque agora a trilha nem sempre é o centro. Nesse caso, a trilha não é o centro é a cena. No palco é diferente, é o cantor, é a banda que está ali como elemento central. Entendi. Então, a gente não pode trazer egolombra do palco, né? O entorpecimento do ego que a gente pode ter no palco para um trabalho em que o artista da música não aparece visualmente, aparece o som que ele faz. Sim. Então, é esse som que está a serviço de um contexto
de uma cena e que quando você está no palco, esse som pode ser super cheio, tem muitos instrumentos. Mas quando você está diante de uma cena, dentro de um filme, às vezes algo mais simples toca mais, informa mais, porque o importante é informar. Eu tenho 30 segundos aqui, 40, para cobrir uma trilha. Então, eu tenho que informar algo com essa trilha. Ou eu faço um acompanhamento de uma cena de perseguição, estou fazendo ali um acompanhamento, ou eu informo algo a mais, sabe? Porque, por exemplo, se eu tenho uma cena de perseguição e eu coloco só percussões para dar um ritmo que vai acelerando, para dar um ritmo de tensão, isso funciona, tá entendendo? Nem sempre é necessário colocar uma banda inteira. Entendi. A gente chega para você, Petrone, eu quero que você crie uma trilha sonora para essa cena aqui. A pessoa te mostra o take daquele filme, daquele documentário, alguma coisa assim, para você criar em cima daquilo? Sim, ela mostra o filme inteiro. Mostra o filme inteiro, o contexto, né, para você entender. Certo. E aí você trabalha em cima daquele momento. Qual trilha sonora te chama a atenção? Assim, que você, caramba, isso aí ficou... Digo produção local. Que você escuta, você assiste e faz, meu irmão, essa trilha ficou show, casou. Olha, você tem aqui em Pernambuco muitos filmes e vários compositores e trilheiros, né? Matheus Alves é um deles, que ele e o irmão dele, Tomás, né? Eles, entre outros cineastas, eles fazem para Kleber Mendonça. Né? Jorge do Peixe já fez trilha bem legal para filme de Cláudio Assis. Tem trilhas mais intimistas como Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, que é de Karim Ainuz e Marcelo Gomes. É uma trilha mais discreta, mas que tem a ver com o clima do sertão, que é um narrador viajando o tempo todo, contando histórias, querendo voltar para casa. Então, desses 20 anos para cá, eu acho que o cinema pernambucano avançou muito na inclusão de boas trilhas sonoras, né? E para curtas tem também. Agora, a própria trilha do Baile Perfumado é uma trilha que me chama muito a atenção, né? Que teve a produção de Paulo Rafael e teve participação de toda aquela geração da época do Mangue Beat, né? Esse filme foi... A trilha nasceu mais ou menos no ano de 96. Então, eu acho que a gente tem, eu falei 20 anos, mas de uns 30 anos para cá, nós estamos evoluindo melhor nesse conceito e abrindo esse mercado dentro da música, né? Que é um mercado que até então é um pouco... não é muito visível. Então, quando você se especializa em fazer trilhas sonoras, você cria uma dinâmica com a linguagem, com alguns instrumentos que você trabalha, uma identidade. E é isso que eu vejo que muitos compositores estão desenvolvendo, né? Entendi. O universo do cinema local hoje mudou muito, né? Enriqueceu muito, né? Como você falou, dos 20 anos para cá, né? Amarelo Manga também, né? Amarelo filmaço com participações de grandes estrelas, né? Sim. Como aquele francês que até morreu há pouco tempo, esqueci o nome dele, a Sônia Braga, também que fez parte, né? E Pernambuco hoje está no cenário de ser escola na questão de trilheiros e cineastas, tu acha? Eu acho que já é uma escola, né? Inclusive, alguns filmes que estão fazendo 20, 30 anos estão sendo reexibidos agora, né? Baixio das Bestas, Amarelo Manga não, Baixio das Bestas, O Baile Perfumado, Boi Neon, que é um filme mais recente, Sim. E Cinema Aspirinos de Urubus. Esses 4 são filmes fundamentais dessa retomada do Baile Perfumado até agora, né? Porque a história do nosso cinema, ela teve muito período em que nada acontecia, né? Então, nos anos 20, para quem não sabe,
o cinema em Pernambuco tem mais de 100 anos. Aqui, Recife era o núcleo de produção cinematográfica mais profícuo na década de 20 até 1931, quando chega o cinema sonoro, né? Então, e a música eram pianistas nas salas. Então, o filme era mudo, ficava um pianista na sala tocando. Poucos casos que tinham alguns acompanhados por orquestra. E essa música paralela foi tomando destaque, né? Tem um filme que foi baseado numa canção do maestro esqueci, Nelson Ferreira, chamou O Coelho Sai. É uma canção dele que virou um filme nos anos 40, o primeiro filme sonoro de Pernambuco, e que hoje não existe mais, né? Mas a música sempre andou em parceria. Você vê o grande boom do cinema Super 8 nos anos 70, 80, por exemplo, os filmes de Jomar, Muniz de Brito, as músicas eram sempre algo que dava o tom, literalmente. Sim. Né? Então a gente sempre teve esse diálogo muito forte, né? Até mesmo quando a música é som direto, como em casos de carnaval, né? Eu concluí um filme recentemente chamado O Homem do Fraque Verde, né? Um documentário histórico sobre o Homem da Meia-Noite. E temos os frevos clássicos, né? Que a gente licenciou com a orquestra tocando na rua, e temos composições, né? Eu fiz 2 composições, chamei uma percussionista de coco, Josi Caldas, ela tem 2 temas lá também. E aos poucos, a gente tem temas do Henrique Albino, que é um maestro incrível, contemporâneo, né? Uma música experimental que ele faz com frevo também. Então, ele compôs tema de frevo para esse filme. Estamos tentando lançar esse ano ainda. Chama O Homem do Fraque Verde. Então, esse diálogo sempre foi muito forte, né? E eu faço muito isso. Eu pego algumas canções, tiro a voz e adequo a guia do instrumental, vou, às vezes, regravando algo em cima ou apenas mixando aquilo que já estava gravado, que antes era uma canção. Então, às vezes, a canção parece uma mágica, porque, geralmente, a música você faz depois, mas tem músicas que eu gravei antes, o filme ficou pronto depois e ela casou como se tivesse feito como se tivesse combinado isso. Petrônio, o que é que você gosta de curtir em casa? No seu quartinho, no seu momento sozinho, de solitude, vamos dizer assim. O que é que você gosta de ouvir? Qual é a tua sonoridade que faz parte da tua playlist? É tanta coisa diferente, mas, por exemplo... Quem te olha assim, vê que pode entender que você gosta mais da linha do rock, o rock mais pesado. Como é que é o Petrônio ouvinte? Atualmente eu estou pesquisando música iraniana, acredita? É mesmo? Porque nós todos temos uma raiz árabe-judaica, né? Você temos uma raiz... O próprio Luiz Gonzaga dizia que o baião era uma coisa hebraica, assim. Então, nós temos essa coisa muito forte, que é uma pesquisa pessoal, até que ponto, né, nós somos árabes e judeus. E a música veio muito... a música que a gente faz hoje tem uma identidade ligada a toda uma tradição milenar, né, que veio da Península Ibérica, veio da África, que veio dos povos do norte da Europa e de muito lugar diferente. E eu viajo nessa pesquisa antropológica, etnográfica da música, né? E eu tenho escutado, pesquisado música iraniana e música turca. Tem um cara que é como se fosse Erkin Koray. Erkin Koray é talvez o Raul Seixas de lá, assim. Da Turquia. É um cara que tem uma coisa do rock psicodélico nos anos 70, que dialoga muito com o que havia aqui, né? Com o que se fazia aqui de Ave Sangria, Flaviola, Alceu nesse período. Então, eu tenho escutado isso, tenho escutado Abidoral Jamacarou, que é um compositor do Crato, Ceará,
que eu gosto muito, é muito criativo, é Cleivan Paiva, que é outro compositor. Sabe aquele disco que você não se desfaz? Eu tenho um disco de vinil de Cleivan Paiva, que é o cara do Crato que faz um jazz, mas é um jazz tão diferente. É mesmo? É, tão diferente que aquilo ali, eu não me desfaço daquele disco. E então é uma gama de Rolling Stones também, eu escuto de vez em quando, quase sempre. Então eu passei atualmente eu estou nesse universo de música iraniana, música turca, Rolling Stones e Abdoral Jamacaru, que é sertanejo do Nordeste. Mas essa galera que você tá curtindo, qual é a linha deles? Cada um vai para um caminho diferente. Um caminho diferente, né? Abdoral, por exemplo, ele não tem uma linha específica. Eu me sinto um pouco parecido que uma música pode ser um shot, uma música pode ser um galope, outra pode ser um rock, outra pode ser algo que você não consiga classificar, né? Bebop, mais puxado para foxtrot. Enfim, então, cada música iraniana e turca eu tenho escutado o que é mais moderno, né? Não o que é muito tradicional. Blues, tu gosta? Blues eu escuto muito, não só os antigos, né? Mas os neo-blues, né? Eu comecei muito a ouvir blues instrumental através da própria Blues Etílicos, que é uma banda brasileira que tinha vários temas instrumentais. E aquilo ali foi me fazendo buscar as conexões que existem, né? Entre o blues e a música brasileira, por exemplo, que aí eu encontro isso dentro do samba-canção. Entendi. Eu vejo a conexão muito... uma ligação forte. Como foi que você idealizou esse projeto, Petrônio e as Criaturas? Por ter muitas composições e por ter vários parceiros de composições e uma vontade de colocar no palco aquilo que eu já fazia e que colocava em parte dentro dos filmes. Entendi. Então, isso aí, por gostar de cantar também, por ter muitos amigos que tocam diversos instrumentos diferentes, como, por exemplo, Ramaon e Guga Rocha, que são dois músicos que eu sempre convido, porque Guga toca bandolim e todos os instrumentos de corda. Você pode imaginar, cavaquinho, por aí vai. E Rama toca didgeridoo, que é um instrumento aborígene, né, comprido, que dá uma nota só, violino. Violão de 12 Viola cordas? de 12... Nesse trabalho, ele que toca? Gaita. Tá. Então, no mergulho ao vivo, ele toca a hora violão e a hora violino. Né? Cada canção ele vai para uma coisa. Eu faço o violão de aço, ele acompanha com violão de 12. Entendi. E não deu para colocar gaita, porque algumas canções ele faz gaita também, mas... Cara, o cara toca... é multi-instrumentista ele, né? É uma influência que eu trago de algumas bandas, como, por exemplo, o Rolling Stones tinha isso, Sim. né? O Brian Jones era um músico que tocava vários instrumentos, que está na primeira formação da banda. E a gente, depois de um certo tempo, tudo ficou mais plastificado. Então, era sempre aquelas bandas que você só toca isso, o show inteiro, né? Que ficou algo mais prático também. Mas eu gosto dessa diversidade, de você ter uma exploração sonora mais rica. Mais rica, né? Exatamente. Você busca quebrar os padrões tradicionais no rock da banda da mesma forma que você faz nos documentários? Eu acho que está tudo interligado, né? Como eu não consigo compor exatamente dentro de um mesmo padrão, né? E as músicas sempre têm pegadinhas que, na linguagem musical, quando a gente está ensaiando, tem canções que se repetem com aqueles mesmos acordes, aí tem uma mudança para uma outra base de harmonia e volta e tal. As minhas, às vezes, têm umas pegadinhas que é natural, uma nota que só tem naquele momento. Mas que a composição surgiu assim, né? Eu não fiquei, depois que faz, eu não fiquei quadrando muito. Eu aceitei um bom resultado que me pareceu vir daquela maneira. Então, nesse disco mesmo, Mergulho ao Vivo, tem uma que é no estilo funkeado, mais puxado para o charme. Tem outra que não sei nem classificar, que foi essa que eu toquei agora, Desenho de Nuvens, que é uma canção dedilhada. Muito legal. Tem Os Olhos Secos de Bill, que é mais
puxado para um rock pesado. Tem Cogumelo Secular, que é uma espécie de música celta, balada, ao mesmo tempo pode parecer armorial pela sequência harmônica que possui. E tem uma canção muito diferente também, que é Chão de Caramelo, que ela foi idealizada numa base de maracatu para violão, mas que também cabe diversos ritmos. Então, é isso. Cada uma vai para um caminho diferente, porque a gente ouve tudo isso, né? Eu não escuto uma música só. Eu posso até dar um tratamento dos mesmos instrumentos para diversificados estilos, mas por sempre buscar informações diferenciadas, eu não me sinto satisfeito de seguir um caminho único. Entendi. Esse EP Mergulho ao Vivo tem quantas faixas? São 6 faixas. E aí foi lançado agora, nesse trabalho agora em julho. No final de julho. E está em todas as plataformas? Está em todas as plataformas. Eu gosto muito da primeira música, que é Voador. O arranjo dela, de violino e violão, ficou muito especial. Ficou diferente do arranjo original, né? Entendi. Então, o arranjo original de Voador a gente fez com alaúde, que é um instrumento quase que em desuso hoje em dia. Alaúde? Né? Alaúde, um instrumento. Chamam Ud, né? Que é o pai do violão. Ele tem um outro formato, ele tem alaúde de diferentes quantidades de cordas, né? E ele tem um som mais introspectivo, né? Um ou outro pode achar que parece como uma cítara grave, enfim, né? Para tentar dar alguma referência, né? Mas coloquei a alaúde, só que no ao vivo, eu digo, não, vamos colocar... Eu pedi para a Rama botar um arranjo de violino e eu achei excelente. Quer que tem mais alguma coisa para a gente? Para tocar? Sim, uma palhinha aí. É referente até a esse mergulho ao vivo aí, algum desse trabalho aí que você é recente? Tem. Eu quero falar contigo depois sobre a questão do IA. Esse universo IA, como é que você está... Eu gostaria de tocar Voador, que é uma das canções do mergulho, que é assim... Escolhe logo onde quer chegar. Viver é verve de voador. Quem muito voa, escolhe logo onde quer chegar. E aterriza no lado certo da árvore, no lado torto da árvore. E aterriza no lado certo da árvore, no lado torto. Escolhe o vento em que quer viver. Voar é pouso de peso leve. Quem muito voa, escolhe o vento e aterriza no lado certo da árvore, no lado torto.
Essa faixa Voador está na produção do longa-metragem Nascente. Isso. O Nascente é o seguinte, quando eu fiz O Silêncio da Noite, aqui tem sido testemunha das minhas amarguras, esse título grande chama muita atenção, sobrou muita imagem, muita mesmo, e eu decidi fazer um segundo filme sobre poesia, do Pajeú, porque não é qualquer poesia. Por exemplo, você tem uma comunidade inteira com uma tradição dos seus avós, de todo mundo que era poeta no passado, e que muita gente tem até estímulo à leitura, a aprender, a alfabetizar quando criança, por conta da poesia. Então, se algum vizinho morre, alguém manda um soneto para a família, para consolar. Sim. Dessa forma. Então, é uma realidade muito única, que no Brasil inteiro você tem essa íntima relação com a poesia, mas lá é muito visceral. E eu filmei tanto essa região, esse filme foi para tanto lugar, O Silêncio da Noite, ainda hoje, o filme tem 10 anos, já saiu do circuito comercial faz tempo, mas ainda hoje é convidado para ser exibido em universidades, em bibliotecas, etc. e tal. E sobrou muito material, e Nascente é uma parte desse material, que é um filme que está em vias de, está realmente nascendo, mas já tem um direcionamento, um roteiro. Eu estou correndo atrás de formas de viabilizá-lo. Mas essa canção, Voador, que tem a ver com o tema, ela está dentro do filme, mas já foi planejada para entrar nesse filme em mais de um momento. É longa-metragem esse filme. É um de longa-metragem, exatamente. Né? Que mostra o convívio entre... É um filme de documentário que tem momentos que você acha até que é ficção. E o importante é criar essa atmosfera dúbia e não querer dizer que está contando uma verdade. Né? Verdades... Nem todas as verdades existem. E o cinema também não tem essa obrigação, até porque a gente também gera novos conceitos, né? Para não dizer ilusão, mas gera novas realidades através da arte, através do cinema. Então, o meu interesse dentro do documentário é muito esse, é mostrar também o hibridismo, né? De ficção, experimentalismo, documentário, e você vai criando relações, né? Até porque a poesia é pura imaginação, então eu não posso me colocar como um cara que vai fazer o filme estritamente ligado a um conceito do que é verdade. Eu mostro uma realidade. Né? Petrônio, tu tem ideias de quando vai estar pronto esse longa? Eu acho que o ano que vem é o ano de... Execução, criar forma para depois, mais próximo do fim do ano, mandá-lo para os festivais. A partir daí vai adquirindo vida própria. Certo. Quais as maiores dificuldades num projeto desse Nascente? Você está compondo, você já compôs, né, a faixa Voador, mas você angariar recursos, formação de elenco, me dá um norte de você tirar do papel para executar. Quais? Porque cada filme ele demanda uma problemática diferente, um modo de produção diferente. Como no Nascente as pessoas já estão lá em São José do Egito, que é a cidade onde eu vou filmar, então... A locação toda vai ser lá? A locação toda vai ser lá. E então, para mim, que já tenho intimidade com a região, é mais tranquilo do que começar uma história de uma ficção que acontece, por exemplo, numa cadeia, que acontece numa praça com crianças. Uhum. Então, é uma outra forma até de escolher o equipamento que você vai registrar a realidade ou a ficção, né? O tema influencia nisso, né? Então, por exemplo, um tema como esse do Nascente, eu me sinto com a possibilidade de poder experimentar mais, até porque a poesia é uma coisa analógica. Então, eu não quero ficar
preso somente à tecnologia digital. Eu tenho que me relacionar com o tema, né? E hoje, por exemplo, já está muito em desuso a utilização de câmeras Super 8, câmeras de 6mm, e tem uma cor diferente, tem um brilho diferente. É uma experiência que eu quero voltar a fazer. Entendi. Partindo agora para essa tecnologia, esse recurso de IA, como é que você vê esse recurso tão utilizado hoje em dia? Está deixando o ser humano preguiçoso, ou é um caminho sem volta de que a humanidade vai ficar preguiçosa através desses recursos? Eu acho que a IA ela pode ser utilizada para pré-produção, para você fazer um rascunho. Então, eu não sei como é que vai ficar essa canção, mas eu tenho aqui uma ideia que uns timbres de orquestra de metais podem funcionar, e aí eu vou e peço a IA aquilo para ver se... foi bem, funcionou, então eu vou, chamo os músicos para a gente criar agora um arranjo de metais para simular uma orquestra. Então a IA funcionou bem nesse sentido. Porque quando eu chamo os músicos, não é a IA que está escrevendo partitura. Entendeu? São os músicos ali que estão ensaiando para dar o mesmo som, e eles juntos dando o mesmo som. Eu tenho uma capacidade de uma gama sonora muito mais interessante do que eu pedir isso a IA. Entendeu? Eu tenho uma profundidade sonora muito melhor, tirando desse analógico. Agora, o digital me proporcionou a visualização do que pode ficar bom, sabe? Eu acho mais interessante, porque senão a gente vai gerar uma época de preguiça criativa, em que eu deixo a tecnologia resolver tudo. Claro que se eu quero uma coisa muito complicada, eu posso pegar uma bateria eletrônica já programável e utilizar, mas tudo é muita coisa. Daí eu vou pegar todos os instrumentos também, da IA, ou pré-gravados. Não, eu tenho que ter... E outra coisa, até o ganha-pão do músico mesmo, nos direitos autorais, tem que valorizar isso. Então, se eu tenho aqui um espaço para o cara colocar 3, 4 contrabaixos num filme, beleza. Quando depois esse filme passar por aí e vier dinheiro de direito autoral, não vai só para o produtor que programou a IA, vai para o cara que tocou ali também. Então, essa é uma forma de democratização, você botar o músico para tocar. E não é uma forma de, talvez, de uma atitude ditatorial, você colocar a IA para fazer. Você está designando uma autogestão, né, para um veículo só. E é diferente. Você está numa sala de cinema, você ouve um som de um contrabaixo acústico tocando ali nas 5x1 na sala de cinema, é diferente do que se eu botar para IA resolver. Vai funcionar? Vai, mas não tem o mesmo poder e a mesma capacidade de chamar a atenção. Entendi. Petrônio Lorena, a gente... esses seus trabalhos, documentários, está tudo no YouTube isso aí? Não, os filmes documentários estão na plataforma Embaúba Play. Embaúba? Embaúba Play, é um streaming. Outros streams vão passar filmes, mas eu não posso divulgar agora porque não entrou ainda. Então está na Embaúba Play os longas-metragens que eu fiz. Agora, curtas-metragens, você pode procurar no Vimeo e no YouTube. Você botar lá Petrônio Lorena, curtas-metragens, aí vem vários. Tanto no Vimeo quanto... Só os longas que eles estão apenas pelas plataformas de streaming. Entendi. Nas redes sociais, Instagram, tu é muito ativo? Sou. Você pode colocar lá no Instagram, @Petrônio e as Criaturas, ou @Petrônio Lorena, e você me encontra lá. Eu geralmente posto as realizações artísticas, né? No Petrônio Lorena? Também, mas eu não posto muitas coisas pessoais. Sim. Eu posto as realizações artísticas e fatos ligados a isso.
Certo. Então, Mergulho ao Vivo, esse recente trabalho EP de 6 faixas, lançados agora em julho. Isso. Né? Qual é a tua expectativa aí da aceitação do público? Como é que tá já o engajamento, a repercussão? Fala pra gente como é que tá. Tem muita gente, tanto das mídias dos blogs, etc. Nem sei se fala blog ainda. Uma coisa tão presente, mas já está... Já vai mudando de nome. Né? Então, essa turma toda tem gostado muito e também alguns amigos e pessoas que eu passei a conhecer depois que foi ao ar, né, nas plataformas. A resposta tem sido muito boa, porque esse Mergulho ao Vivo é um disco intimista, né? Tem muito a ver com esse momento de você estar em casa, sozinho, chegou da rua, coloca para ouvir algo relaxante. É um mergulho ao vivo. O nome tem a ver com esse estado de relaxamento ao mergulhar, né? Com essa profundidade. É um disco que tudo se relaciona com isso, até a escolha de ter feito algo inteiramente acústico e analógico. Então, a nossa expectativa aí é o teu próximo trabalho, que é esse longa, né? Nascente. Longa Nascente e os shows do Mergulho ao Vivo que virão em breve, né? A gente está agora na divulgação e logo mais já temos uns espaços para isso aqui no Recife, vamos conseguir tentar alguns shows, né? Lugares importantes como Poço das Artes, Casa de Alzira. Eu tenho até um contato já com o Teatro do Arraial, então acho que aos poucos a gente vai colocando esse show num momento de espetáculo mesmo, né? Para assistir contemplando, sentado dentro do teatro, vendo e ouvindo a música. Certo. E isso também é no eixo sul e sudeste também, né? Vocês têm essa... Eu vivi um tempo no Rio de Janeiro, quando eu vou lá tem alguns espaços que se abrem para tocar, né? Eu e alguns amigos de lá, como por exemplo o Áudio Rebel, que é uma casa de show, um espaço para shows em Botafogo, que é muito legal. Então, quando passar essa fase dos shows de Pernambuco, a gente vai dar uma viajadazinha. E tudo isso a gente fica sabendo lá no teu Instagram, @Petrônio Lorena. E tem @Petrônio e as criaturas também. E as criaturas. Exatamente. Ok, Petrônio, muito obrigado, cara, pela tua visita aqui no nosso podcast. As nossas portas estão sempre abertas para você, tá? Esses projetos teus aí, só dá um toque que a gente agenda uma nova data para a gente bater um papo. Te desejo muito sucesso. Espero que você tenha curtido demais aqui esse nosso bate-papo. Muito bem. Muito obrigado, cara. Foi bom demais. Ari, muito obrigado. Foi bom demais. Até breve. Gente, estivemos aí com esse grande cineasta, diretor de cinema, roteirista e músico, Petrônio Lorena, líder da banda Petrônio e as Criaturas, que está agora, lançou agora seu último trabalho, né, o EP Mergulho ao Vivo. Foi mais uma edição do nosso Pod 2Cast. Esperamos você na próxima edição, no próximo episódio. Um beijo em todos, fiquem todos com Deus e até lá.